Olá, boa noite a todos. Me chamo Camila Zenaro e, juntamente com minha dupla, Paulo Júnior, iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Tecnologias Assistivas na Educação Básica, utilizando o Google Sites como plataforma colaborativa de dinâmicas escolares para a alfabetização de estudantes com TEA. Nós temos como orientador o professor doutor Carlos Portela. Apresento a todos a nossa agenda, no qual contém a introdução, referenciais teóricos, metodologia, resultados obtidos e considerações finais. A alfabetização de alunos com transtorno do espectro autista é um desafio que muitos educadores enfrentam, principalmente quando desconhecem sobre o assunto e, ao ir em busca de metodologias para serem trabalhadas em sala de aula, eles não encontram muitas ferramentas digitais que sejam voltadas a atender às suas demandas pedagógicas. Assim, com base na necessidade de promover a divulgação e cooperação desses conceitos e práticas didático-pedagógicas que serão relacionadas à alfabetização de estudantes com TEA, essa pesquisa demonstrará a adoção da plataforma Google Sites para desenvolver esse ambiente web, que vai funcionar como um banco de dados colaborativo com recursos voltados para as atividades escolares adaptadas. Então, o intuito do nosso trabalho é de promover uma plataforma web dentro do Google Sites, no qual seja possível realizar a disseminação de um ambiente web interativo, colaborativo e gratuito, no qual professores do AEE, professores de salas regulares, pais ou responsáveis e quem se interesse pelo assunto possa ter acesso a esse site e lá encontrar metodologias simples, úteis e baratas para serem trabalhadas com as crianças nesse processo de alfabetizagem. A priori, nós precisamos compreender o que é o autismo. Obviamente que de uma maneira muito breve, porque o autismo abrange muitos viés. Mas, de acordo com Costa 2017, o autismo é uma desordem neurológica que afeta a capacidade do indivíduo de se comunicar ou estabelecer relações com as pessoas e o ambiente, apresentando restrições por atividades, além de abranger sintomas complexos que variam de indivíduo para indivíduo. Necessita ser diagnosticado na mais tenra idade, haja vista que o tratamento precoce pode influenciar no avanço do desenvolvimento da pessoa com deficiência. Caracterizado como CID-10F84, o TEA ele é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, seja ele na comunicação, podendo de maneira qualitativa ou então quantitativa, podendo ela afetar na linguagem tanto verbal quanto não verbal, além também de poder apresentar características, né, alterações na sua parte social e comportamental, como, por exemplo, movimentos repetitivos, hiperfoco em determinados objetos, restrições de interesses, entre outras várias características que o autismo apresenta. Kleiner 2012 faz uma reflexão sobre a importância e desenvolvimento das tecnologias assistivas em sala de aula, não sendo a TA um instrumento que fará apenas com que o aluno faça suas atividades igualmente os demais colegas, mas sim que permita que ele faça do seu jeito e principalmente com a sua autonomia, atingindo positivamente o desempenho da classe inteira. Então, entende-se por tecnologia assistiva toda ferramenta que faz uso de recursos tecnológicos. Então, quando nós trabalhamos ela, né, essas tecnologias assistivas em sala de aula, ela dá apoio tanto para aprimorar a parte da inclusão em sala de aula, como também dando apoio a atender às necessidades específicas dessas crianças. Bolegon-Rigo, 2014, trata o Google Sites como um recurso ofertado pela internet que pode oportunizar aos professores a criação de materiais educacionais digitais e aos estudantes o manuseio das atividades.
O Google Sites permite a criação de páginas que podem ser acrescentadas ou modificadas de acordo com o objetivo desejado. Então, nós escolhemos trabalhar com o Google Sites por ser um recurso que oferece a simplificação de criação e de compartilhamento de websites, além de apresentar funções como uma interface amigável, poder realizar personalização, colaboração em tempo real, por ela ser gratuita, entre outras infinitas ferramentas que o Google Sites pode oferecer para a construção da nossa wiki. Muito boa noite a todos, dando prosseguimento com a nossa defesa do nosso trabalho. E seguindo a agenda, eu vou falar sobre a metodologia, posteriormente, sobre resultados obtidos e considerações finais. A metodologia. Nosso trabalho utilizou métodos exploratórios e colaborativos, abrangendo também qualitativos. Tá? Apresentação, a gente trouxe aqui um programa de estudo de caso para demonstrar de uma forma mais prática. Tá? Eu estava apresentando a nossa pesquisa, em que a gente iniciou pesquisas bibliográficas na primeira etapa. Logo em seguida, a gente fez então a pesquisa de plataformas wiki e, em seguida disso, uma condicional, tá? Que faz a seguinte pergunta: se a plataforma supre a necessidade do projeto, caso não, a gente volta, pesquisa outra plataforma wiki. Caso sim, a gente alimenta a plataforma com atividades textuais e multimídia, tá? Então, a partir disso, na próxima etapa, faz a seguinte pergunta: se a wiki em questão ela atingiu expectativas do usuário. Se não, a gente volta para o ponto inicial de pesquisar plataformas wiki. Caso sim, se ela atinge a expectativa do usuário, a gente dá prosseguimento com o projeto e já inicia a etapa de divulgação em redes sociais, etc., da nossa wiki. Nesse loop de pesquisa, que a gente está aí buscando a wiki ideal, a gente se deparou com muitas wikis não ideais, né? E um exemplo de uma é que ela possui um idioma estrangeiro e no momento da tradução teve problemas em que algumas partes da wiki eram traduzidas, outras não. Então a gente viu que aquilo ali ia trazer um prejuízo para a usabilidade do nosso usuário. Então, usando as normas de interação humano-computador, né, isso aí ia afetar. Então a gente resolveu descartar. Outros exemplos de wiki que não foram ideais era wiki que tinha o layout muito poluído, tinham um excesso de propagandas. Então, a gente, nesse loop de pesquisa, a gente se barrou com o Google Sites, que a gente achou, então, que seria a ferramenta ideal. Pode passar. Então, nesse próximo slide aqui, nós temos a imagem, tá, da página inicial do Google Sites. O Google Sites, ele é a ferramenta do Google para a criação de sites de maneira intuitiva, de uma maneira robusta, de uma maneira bem prática mesmo. E nessa página inicial aqui, a gente pode ver as oportunidades de criar um site em branco, completamente do nada, ou então utilizar um desses layouts pré-definidos, já para agilizar o processo. Na parte de baixo, nós temos os sites recentes, que estão editáveis pela conta logada, e para a gente fazer a utilização do Google Site, basta ter uma conta do Google, certo? Uma conta Gmail, logar ela e já fazer o uso aqui do Google Site de maneira normalmente, tá? A próxima imagem, ela demonstra, então, a página inicial da nossa wiki, tá? Autismo alfabetizado, a gente nomeou ela provisoriamente com esse nome. Aqui a gente já pode ver alguns elementos de personalização que a gente utilizou, um fundo aí com características de autismo, com esses quebra-cabeças, fontes, a gente pode personalizar fontes, a gente pode, dentro do Google Site, adicionar imagens, vídeos, tá? Aqui, aproveitando essa mesma imagem, a gente vê, então, nós temos aqui ao lado uma barra de ferramentas da edição do Google Sites, em que nessa aba de inserir, a gente pode ver a opção de inserir texto. Basta clicar e arrastar para o lugar que quiser e fazer a inserção desses elementos aí. Imagens. Tem a opção de incorporação, que a gente pode incorporar outros sites dentro do próprio Google Sites aí, por exemplo, um fórum, a gente pode incorporar elementos do Google Drive aí, pode ser vídeos de até um tamanho pré-definido, certo? A gente pode também
a gente tem a oportunidade de colocar bloco de conteúdos personalizados aí, basta apenas clicar em arrastar e posicionar eles e editar de acordo com a necessidade, além de grupos recolhíveis, índices, carrossel de imagens e etc, tá? Além de poder, aí ao lado dessa página inserir, dessa aba inserir, nós temos a aba também de páginas para fazer o controle das páginas que já tem no nosso site web, no caso, a nossa wiki. Além da possibilidade no botão acima, que de inserir colaboradores, ou seja, mais editores para ajudar na potencialidade do site, mais pessoas para ajudar com a parte de administração do site, certo? A próxima imagem demonstra um exemplo da inserção de colaboração que a gente colocou na nossa página, na nossa wiki em questão, a inserção de colaboração através do Google Forms, tá? Então, através desse Google Formulário, o usuário ele vai poder adicionar o nome dele, adicionar uma ideia colaborativa, alguma atividade assim, adaptada, ele pode dar feedback, sugestões e afins. Ele pode também adicionar arquivos de qualquer tipo, pode ser planilha do Excel, pode ser um PDF, pode ser um vídeo, um link do YouTube, tudo que ele necessitar, ele pode ser inserido através do Google Formulário. E também é importante frisar que ele tenha a responsividade, né? Ou seja, ele funciona em qualquer tipo de layout, tanto pode ser um ambiente web, pode ser um celular, pode ser um computador, tablet, ele vai se comportar e vai encaixar, se autoajustar em texto e imagem de forma correta, tá? Certo? Aqui nós temos um exemplo da nossa página da UFRGS. Tá, então aqui na primeira imagem nós temos um print da nossa página, né, Autismo Alfabetizado, no qual, como a nossa intenção é trabalhar com materiais simples, baratos, mas que sejam úteis, eficazes nesse processo de alfabetização, então aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos exemplo de 3 atividades que já estão postadas na nossa wiki, e aqui na imagem 2 nós temos um exemplo dessas atividades, que é a atividade Acerte a Letra. Então, nós temos materiais como copos descartáveis, pratos de papelão, caneta hidrográfica, uma tesoura e um estilete. Então, com esses simples materiais, nós podemos trabalhar a aprendizagem das letras, né? Trabalhar a parte cognitiva da criança, além também de poder trabalhar a parte motora grossa dela, porque muitas crianças com autismo apresentam uma certa limitação também nessa parte da questão motora grossa, da coordenação motora grossa e fina. Então, esse pratinho, por exemplo, ele vai virar uma argola que a criança vai precisar acertar na letra que a professora está indicando a ele. O presente trabalho buscou, de forma prática, apresentar uma solução para auxiliar professores e responsáveis de estudantes com autismo em seu processo de alfabetização, de modo a proporcionar, através de uma plataforma que foi desenvolvida através do Google Sites, um banco de atividades adaptadas e trocas de experiência. Dessa forma, auxiliando o processo de alfabetização dessas crianças de maneira direta e indireta. A plataforma será apresentada, então, ao corpo docente do EMEI Complexo Infantil Dom José Elias Chaves, principalmente aos profissionais que trabalham na área de educação inclusiva, com uma breve palestra sobre a utilização e a importância da colaboração dos usuários, com objetivos também de coletar sugestões e comentários. Também a gente vai aplicar um questionário para esses professores, com perguntas do tipo, seus alunos essa sala de aula possui algum aluno atípico? Quais as necessidades deles? A sua escola possui uma sala E? Outra pergunta também você busca, ou já buscou, ajuda em algum tipo de site, em algum tipo de plataforma web? A plataforma, então, a nossa wiki, ela está em teste, né, está sendo desenvolvida, e com o andamento da pesquisa a gente vai aprimorar. Um exemplo que a gente busca adicionar a equipe, adicionar um filtro de categoria de atividade, para assim ajudar o usuário a encontrar as atividades de forma mais fácil e intuitiva aqui no nosso wiki. Essas são as nossas referências bibliográficas. Nossos agradecimentos a Sectet, à Universidade Federal do Pará, à FASE, Faculdade de Sistema de Informação, ao professor Dr. Carlos Portela, nosso orientador, e a toda a banca. Muito obrigado.